Olá, eu sou a Patrícia Barra, eu sou sua professora de Química e hoje eu estou aqui para te ajudar em relação à SpaceX, prova que está chegando, e por isso a gente vai fazer uma revisão, um comentário da prova do ano passado. A prova de Química da SpaceX, ela chega a ser relativamente bem previsível, são 12 questões, então a gente vai trabalhar em cima de cada uma dessas questões. Vamos começar com a primeira. A primeira questão, a questão 33 da distribuição da prova modelo A, que a gente está usando como referência, ela traz alguns enunciados e a gente vai verificar quais estão corretos. Quando ocorre a combustão completa de quaisquer hidrocarbonetos, a produção de compostos, gás carbônico e água, e acerca dessas substâncias a gente precisa afirmar que as moléculas de CO2 e água apresentam a mesma geometria molecular. Então, na verdade, são duas moléculas muito comuns. A SpaceX traz todos os anos questões relacionadas à geometria e a gente precisa trabalhar em cima da distribuição eletrônica. Quando a gente olha para o CO2, a gente lembra, por exemplo, que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência e por isso ele faz 2 ligações covalentes com cada átomo de oxigênio e não sobram elétrons no átomo central, o que faz, por exemplo, com que o CO2 ele tenha uma geometria linear. Enquanto a molécula de água, eu tenho o oxigênio como átomo central, com 6 elétrons na camada de valência, e ao fazer as ligações com o oxigênio, a gente percebe que sobram elétrons no átomo central, fazendo com que a molécula de água tenha uma geometria angular. Portanto, a primeira afirmativa está errada, porque o CO2 tem geometria linear, enquanto a água tem geometria angular. Vamos para a segunda afirmação. A temperatura de ebulição da água é maior do que a do CO2, pois as moléculas de água na fase líquida se unem por ligação de hidrogênio, interação intermolecular extremamente intensa. Essa afirmativa ela é verdadeira, porque nas moléculas de água a gente lembra que tem um hidrogênio ligado covalentemente ao oxigênio, e é exatamente o requisito que a gente precisa para que a interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio aconteça, que é o hidrogênio ligado ao flúor ou ao oxigênio ou nitrogênio, o que faz com que as temperaturas de fusão e ebulição elas sejam realmente mais altas nesses compostos. Então o item 2 ele é verdadeiro, o que já faz a gente eliminar algumas opções só com essas observações. Vamos para o item 3. A molécula do CO2 é polar e a da água é apolar. É justamente o inverso. A molécula do CO2 ela é apolar porque eu vou ter um momento de polo resultante igual a zero, o que vai fazer com que o CO2, como a gente estava desenhando aqui, esses vetores se anulem, então esse momento de polo é igual a zero, faz a molécula ser apolar, enquanto a água é uma molécula de geometria angular e polar, sobram elétrons no átomo central. Então a afirmativa 3, ela está errada. A 4 a gente também já tinha eliminado, uma vez que eu entendo que a temperatura de fusão e ebulição da água é maior do que a do CO2, então a gente já elimina o item 4 por isso. E a última afirmativa fala a respeito do número de oxidação do carbono na molécula do CO2. E aí, para calcular o NOx do carbono, a gente lembra que o oxigênio tem NOx menos 2, essa soma precisa dar zero, então 2 vezes menos 2 dá menos 4. Para essa soma ser zero, o valor aqui, mais 4, portanto, a nossa afirmativa 5 também está correta, letra E, itens 2 e 5.